Shalom, povo de Deus! Louvado seja o Senhor por mais esse tempo aqui, queridos. Que bênção, né, que o Senhor nos concede essa oportunidade maravilhosa de lermos a sua palavra, de meditar na sua lei, de cantar louvores, de fazer as nossas orações. Deus é bom e nos propicia momentos tão agradáveis, tão maravilhosos como esse agora. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Também agradeço pela sua vida que está aqui acompanhando conosco e peço a você que, se você tiver algum pedido de oração, coloque aí no nosso chat para a gente orar juntos, para a gente ajudar você em oração. Deus te abençoe. Então a gente vai orar agora pelo nosso momento de pastoreio e depois vamos cantar alguns cânticos de louvores ao nosso Deus. Senhor Deus amado, louvado seja o teu nome para sempre. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais essa vez. Abençoe, ó Deus, para que vidas sejam tocadas pela pregação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo agora, outros que verão esse vídeo posteriormente. Em tudo queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. Queremos exaltar a Ti com toda a força do nosso ser, em nome de Jesus. Nos capacite agora, nos abençoe, nos conduza nos louvores, na meditação da Tua palavra. Dedicamos esse ato aqui ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos entoar louvores ao nosso Deus. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Em ti viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamo
proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou.
Queridos, louvado seja Deus por esses cânticos preciosos. Estamos voltando aqui agora para a meditação da palavra do Senhor. Eu quero chamar você para ficar atento àquilo que Deus quer falar contigo. Deus sempre tem uma palavra especial para o nosso coração. Nós estamos numa caminhada dentro do livro de Josué. Que livro precioso, né? Moisés havia morrido, Josué assume as funções de Moisés no que diz respeito a conduzir o povo agora para atravessar o Jordão e finalmente entrar na terra prometida. É a promessa de Deus sendo levada a efeito, a promessa de Deus que jamais poderia cair. E nesse tempo as terras foram sendo conquistadas conforme o mandato do Senhor. É importante ressaltar que quando Josué chega com o povo de Deus na terra prometida, aquelas terras elas estavam tomadas por pessoas que Deus não queria que lá estivesse. Então Josué ele é tomado por uma força de Deus, por uma graça do Senhor, juntamente com os israelitas, e eles conquistam a maioria da terra. Mas ainda ficou uma parte que o povo de repente não conseguia ou negligenciou aquilo que deveria fazer diante de Deus. E aqui no capítulo 18, nós temos um momento de registro da divisão dessas terras entre 7 tribos e meia. Então as tribos estavam juntas. Vejam que o povo se reúne em Siló, conforme o versículo 1. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles, ou seja, a vitória estava decretada, a terra estava entregue ao povo. Agora era só o povo distribuir essa terra conforme Deus havia ordenado, confiar no Senhor e partir mesmo para fazer aquilo que deveria fazer. Nós temos algo que é muito importante aqui, que é o registro de Siló. Siló passou a ser o centro de adoração a Deus. Vejam que quando o povo chega na terra, a primeira coisa que Deus faz é dar ao povo um local de adoração. Que negócio extraordinário é esse aqui, irmãos? É Deus chamando o povo para cumprir primordialmente a tarefa de adorá-lo, de celebrá-lo. Então o povo deveria fazer primordialmente isso, adorar o Senhor. Então Siló ele é considerado o primeiro centro de adoração. Veja o que o texto diz aí, que ali armaram a tenda da congregação e a terra estava sujeita diante deles. Armar a tenda da congregação significa que eles tiveram um lugar agora para colocar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi colocada nesse local, que era um símbolo da presença de Deus. Deus estava ali. E a representação da Arca da Aliança significava exatamente aquele propiciatório onde sangue era aspergido e fazia expiação pelos pecados do povo. Então vejam, irmãos, que no versículo 3, Josué dá um puxão de orelha no povo. Josué dá aquele arroxo, aquele acocho. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? 8 anos já haviam se passado desde a conquista da terra. Mas o povo, a impressão que dá é que eles haviam já se acomodado. Muitos inimigos estavam ali ainda cercando a terra de Israel, outras terras para serem conquistadas, mas o povo estava acomodado diante daquilo que deveriam fazer. Essa palavra remissos na língua hebraica, ela poderia ser traduzida também por afundar ou relaxar, deixar cair ou estar desalentado. Em outras palavras, o povo estava negligenciando aquilo que deveria fazer. Estavam de braços cruzados, tranquilos, 8 anos já tinham se passado, estavam ali construindo as suas casas, mas eles não haviam dividido ainda a terra conforme o mandato de Deus. Cada tribo deveria ocupar o seu lugar e ali eles passarem a cumprir a ordem de Deus. E Josué então diz: olhem,
Deixe de ser negligentes, deixe de ser preguiçosos. A palavra também aqui poderia ser traduzida por relaxados. Aquele momento que o povo está lá cruzado os braços, não tem nada para fazer, mas Deus havia dado uma ordem. E essa ordem não está sendo cumprida. Aí Josué diz, olha, de cada tribo, escolhei 3 homens, para que eu os envie, eles e disponham, e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Josué escolheu 3 homens de cada tribo para fazer um mapeamento, um gráfico da terra, a fim de que a palavra de Deus, a ordem expressa de Deus, ela fosse cumprida. O povo não deveria estar na condição que estava. O povo deveria fazer o que deveria fazer. Então, vejam que os versículos sequenciais, eles vão mostrar que o povo fez isso. 3 homens saíram de cada tribo e eles fizeram um mapa da cidade, fizeram uma cobertura ali da cidade, não da terra, melhor dizendo, fizeram essa cobertura, esse mapeamento para isso ser dividido. Veja no verso 5 que tem algo que é interessante. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território, no território sul, e a casa de José no seu ao norte. Irmãos, isso é tão precioso porque é o próprio Deus quem está dando a ordem em qual lugar cada tribo deveria ficar. Então as pessoas, elas não deveriam ficar onde Deus não estava dizendo para ficar. Isso é uma sabedoria tão especial, irmãos, que é assim, a gente às vezes tem que tomar decisões e devemos entregar a nossa vida ao Senhor para Ele dizer o que nós temos de fazer, para Ele mostrar onde nós devemos estar, para Ele dizer o que nós devemos fazer. Isso é a receita da vitória, irmãos. É a bênção do Senhor, vem a parte disso, é Deus no seu jeitinho, na sua forma soberana, de dizer aonde nós devemos estar, o que devemos fazer, como devemos fazer. E é exatamente isso que esse povo está fazendo aqui, em 7 partes. Vocês vão dividir a terra e Judá vai ficar do lado sul, porque isso está cumprindo a promessa de Deus. E depois, na sequência da história, a gente vai entender por que Judá deveria ficar do lado sul. Aí no verso 7 diz, porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Ou seja, foi designado por Deus para que os levitas, eles não tivessem partes na terra. Deus seria a porção dos levitas. Isso é muito interessante, irmãos, porque Deus escolheu um grupo ou uma tribo, a tribo de Levi, para que essa tribo trabalhasse como levitas. Eles deveriam cuidar do altar, do serviço a Deus, do templo, carregando a Arca da Aliança, fazendo as coisas sagradas. Eles teriam essas tarefas do sacerdócio. Eles eram os porteiros do templo. Eles eram as pessoas que faziam a limpeza do templo. Eles sacrificavam os animais também para o sacrifício. Eram os levitas quem carregavam a Arca da Aliança para lá e para cá, quem desmontavam a tenda, quem montava também aonde deveria ser montada. Então, esses levitas não teriam partes na herança da terra. E Deus disse que as outras tribos deveriam abençoar os levitas com o sustento. Eles seriam sustentados pelas outras tribos, através das suas ofertas, das entregas que eles traziam voluntariamente para o templo, inclusive dos próprios sacrifícios. Deus autorizava os levitas a tirar uma porção para eles. Isso é o jeito de Deus funcionar. É a forma como Deus designa em sua palavra. E aí, meus irmãos, na sequência, nós percebemos que os homens se dispuseram. Verso 8, dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram.
E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Ou seja, irmãos, eles saíram ali, estão cumprindo a ordem de Deus. Imagine a trabalheira que eles tiveram para fazer tudo isso. Esse texto todo, a porção dele até o verso de número 10, ele nos traz lições preciosas. E eu gostaria de trazer algumas delas aqui para a gente. Primeiramente, mostrar que eles receberam um local de culto. Isso é primordial. Aonde você for, procure um local de culto. Se você vai mudar de uma cidade para outra, vai mudar de Recife para Salvador. Chegou em Salvador, procure um local de adoração a Deus. Deus vai indicar você. Mudou de Recife para Caruaru. Logo procure um local para você conviver no meio do povo de Deus. Faça isso. Mudou de um bairro para outro. Não esqueçam, Deus ele nos dá um local de adoração. Porque a adoração é primordial. Não se concebe a ideia de um homem de Deus ou uma mulher de Deus chegar num local, domingo após domingo, ele está ali cuidando das coisas dele, do trabalho dele, fazendo a casa, construindo a casa, arrumando móveis, cuidando do trabalho e nada de buscar o Senhor, nada de aprender da palavra do Senhor. Significa que Deus não está sendo a prioridade dessa pessoa. Deus é prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A adoração é primordial na nossa vida. Afinal de contas, os nossos catecismos, eles falam que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a nossa tarefa número 1. Deus deu ao povo um lugar de culto. É como se Deus dissesse: olhem, não esqueçam disso. Isso aqui é essência. Isso é primordial. Uma segunda questão é que Deus cumpriu a sua promessa. Lembram lá de trás que Deus disse que faria esse povo entrar na terra prometida? O povo finalmente está dentro da terra. E o povo não apenas entrou na terra, mas o povo possuiu a terra. Deus desapossou as pessoas que ali estavam. Deus deu vitória aos israelitas. Deus cumpriu a sua promessa. Querido irmão, a promessa de Deus, ela sempre se cumprirá. Não temas, confie apenas. Deus é contigo. Deus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até os últimos dias. Para todos sempre. Deus estaria conosco todos os dias. E Ele está conosco. É promessa dEle. Ele nos prometeu de levar para os céus. Há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aquilo que Deus disse vai se cumprir. Deus prometeu que a minha posteridade seria abençoada. E a minha posteridade, ela é abençoada por causa da aliança, por causa da promessa de um Deus que não pode falhar. Vejam, irmãos, os israelitas, eles enfrentaram muitas dificuldades naquela terra. Eles tiveram de ir à guerra muitas vezes, a peleja. Mas Deus estava ali dando vitória ao povo, cumprindo a sua promessa. Deus é fiel. Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Aquilo que Ele prometeu não vai cair por terra. Nenhuma promessa que Deus disse deixará de se cumprir. Tudo, absolutamente tudo. Um dia todas as coisas, elas se consumarão segundo a palavra de Deus. Deus disse e as coisas certamente hão de se cumprir. Uma terceira lição que devemos aprender aqui, irmãos, é que devemos ter cuidado para não agirmos com negligência em relação ao que temos de fazer.
Apesar de Deus ter dado a terra ao povo, o povo estava ali de braços cruzados, demorando demais. Não tem gente que é procrastinador, tem gente que vai empurrando as coisas com a barriga. E Deus, Ele não quer que a gente seja assim, irmãos. Ele quer que a gente seja diligente naquilo que deve ser feito. Deus nos deu uma obra para fazer. E essa obra dele exige diligência. Deus disse a gente para evangelizar. E às vezes a gente está coçando a cabeça. Será que esse é o tempo da gente evangelizar? Deus disse que Deus quer que a gente plante igrejas. E a gente ainda está marcando passo ainda. Vamos orar para ver se a gente vai plantar igreja. Tem coisa que nem precisa orar. Tem coisa que você precisa é agir. É claro que a oração está em primeiro lugar. Não estou dizendo que a oração é desnecessária. Eu estou dizendo que tem coisas na nossa vida que nós só precisamos é nos apossar. Lançar mão. Agarrar, porque a promessa de Deus já foi feita. Nós não devemos deixar de fazer o que temos de fazer. Se Deus mandou a gente ir, nós temos de ir. Se Deus mandou a gente pregar, nós temos de pregar. Senhor, será que é para a gente fazer isso mesmo, aquilo outro? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma tendência natural à acomodação. Nós chegamos num lugar, tá ali a nossa vida está tranquila, estamos no nosso emprego, estamos vivendo a nossa história, conduzindo a nossa vida, vivendo os nossos dias. Nós temos uma tendência natural a cair numa zona de conforto e a viver uma espécie de negligência em relação àquilo que devemos fazer. Deus nos chama para ser diligentes no trabalho para Ele. Não vamos deixar de agir, irmãos, em relação àquilo que é preciso. Lembremos-nos aqui que os israelitas, eles haviam entrado na terra, já haviam possuído a terra e agora eles estavam ali na maré mansa, sem querer dividir as suas terras como Deus havia mandado. Outra realidade aqui é que quando Deus nos dá uma tarefa para fazer, nós precisamos correr e fazer. Não vamos ficar marcando passo. Se Deus nos diz para fazer, vamos realizar. É Ele quem dá vitória. É Ele quem garante o sucesso daquilo que nós estamos fazendo. Nós não temos capacidade em nós, irmãos, de lograr êxito em nossos empreendimentos. Mas há um Deus que nos abençoa, há um Deus que nos dá a vitória. É interessante, irmãos, que as terras dessas tribos, elas não foram divididas em partes iguais. Ali nós tínhamos uma porção da terra que ficava junto ao Rio Jordão, uma outra porção junto ao Mar da Galileia, e existiam terrenos que eram altamente produtivos, bons, uma bênção, mas existiam aquelas terras mais inóspitas, secas, cheias de pedras, diria assim, ruins para se morar. Mas Deus, Ele mandou dividir essas terras, não de forma igual. Deus quis que determinada tribo, como a tribo de Manassés, por exemplo, tivesse uma herança grande, por conta da qualidade da terra. Mas Deus disse que o reino de Judá deveria ser menor, também considerando essa proporcionalidade em relação à produtividade, aos rios, ao mar. Tudo isso, como Deus é sábio, irmãos, isso mostra uma glória do Senhor. Deus é maravilhoso. Ele estabeleceu até os limites da nossa habitação. Ele estabeleceu o local onde nós deveríamos morar, onde nós deveríamos ficar. Deus é justo. Toma posse da terra porque ela já está subjugada. Isso é um ato de fé. Agarre, segure.
Não é isso, irmãos? Tem coisa que a gente precisa tomar por fé. Eu vou agarrar nisso aqui por fé. Eu não estou vendo possibilidade, está meio complicado ainda, mas pela fé eu vou me apropriar disso aqui, porque Deus diz para eu segurar. Apropriar da terra aqui é um ato de fé. Obedecer àquilo que Deus disse é também um ato de fé. O que a gente vai ter aqui, daqui para frente, no verso 11 em diante, é a distribuição dessas terras. Nós vamos ver aí que ela será distribuída em diversas partes pelas tribos. E aqui a gente começa com a tribo de Benjamim, que recebe uma porção, a herança aí da tribo de Benjamim, saiu a sorte da tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. Então é Deus, irmãos, essa ideia de separar por sorte era uma forma do Antigo Testamento do povo buscar a vontade de Deus. Ou seja, não é a questão de sorte e azar. Vamos escrever aqui um papel e aí a gente vai aqui distribuir por sorte e de repente a gente vai receber uma terra ruim. Poxa, a gente deu azar, viu? Fomos morar lá nos Cafundó do Judas, lá numa terra que não produz nada. Mas não é esse o sentido aqui. O sentido de sorte é no sentido de que essa era uma forma do hebraísmo aqui ser aplicado no sentido de buscar a vontade de Deus. Uma espécie de revelação. Se lembram lá quando Acã, roubou aquela capa, aquelas pedras de ouro lá e escondeu na sua tenda? E aí Josué ele foi lançando sorte e de repente foi revelado que Acã havia prevaricado, havia roubado o Senhor, havia roubado ou se apropriado daquilo que Deus não queria que ele se apropriasse. Então, é uma ideia de fazer a separação assim, segundo a vontade do Senhor. Tudo isso é um privilégio a gente ver isso, porque a gente percebe que há um plano soberano em curso. E aí, irmãos, a gente tem aqui na sequência as tribos recebendo as suas heranças. E aí nós temos aqui a partir do verso 21, só para a gente concluir aqui essa meditação, sobre a tribo de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Hoglá, Emek-Quezes, e aí ele vai citando uma série de cidades aqui que nós temos que coube à família de Benjamim. Então, queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui para a gente encerrar, dizendo que Deus ele nos chama para adorá-lo. Existe trabalho para você fazer. Você que é servo de Deus, você tem uma incumbência. Peça ao Senhor para te usar, para que você seja instrumento dele. E eu peço a você e exorto você aqui em nome de Jesus, cuidado com a negligência, cuidado com a procrastinação. Será se é para eu fazer isso ou não é? É para fazer. E se aproprie com fé. Agarre, tem coisa que é um ato de fé. Deus mandou você sentar, não olhe para trás para ver se tem cadeira não. Sente, se é uma ordem de Deus, se é uma autorização de Deus, se é um mandato de Deus, é para você se apropriar daquilo como um ato de fé. O casamento, por exemplo, eu vou me casar. Você deve orar para saber se aquilo é de Deus, mas não fique com moleza não, se aproprie como sendo um ato de fé. Deus, pela fé eu vou fazer isso. Eu confio no Senhor, confio na tua providência, sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Se aproprie com fé da bênção que Deus colocou na sua mão, à sua frente, aquele emprego, aquela questão que chegou às suas mãos para você se apropriar. No início pode ser um pouco mais complexo, mas Deus ele vai abençoando a sua vida e você agindo com fé. A fé ela é a certeza. Ela é uma certeza que nós carregamos em nosso coração de que de fato estamos cumprindo os propósitos do Senhor em nossa vida. Eu quero orar nessa hora, pedindo ao Senhor para nos abençoar. Se você não colocou o seu pedido ainda no nosso chat, coloque aí.
A gente ora também depois, colocando esse pedido no altar do Senhor. Deus é poderoso para operar na sua vida, querido. Não há nada que Deus não consiga resolver. A palavra impossibilidade, ela não existe para Deus. Tudo é possível ao que crê. Não temas, creia, tudo é possível. Você não pode, eu não posso, mas Deus pode. Deus pode curar o enfermo, Deus pode liberar aquela causa na justiça, Deus pode converter o coração do seu parente, do seu filho, do seu marido. Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Eu quero orar nessa hora. Vamos orar então? Senhor amado, Deus de toda glória, Deus de todo louvor, nós te exaltamos, ó Deus. Nós glorificamos o teu grande e excelso nome. Como é bom, ó Deus, estar aqui em tua presença, lendo a tua palavra, explicando a tua palavra, aplicando a tua palavra. Senhor dos céus e da terra, eu quero conclamar ao Senhor, ó Deus, por essa pessoa que está enfermo. Em nome do Senhor Jesus, liberam a palavra de cura para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, cura essa pessoa, seja uma enfermidade física, emocional, muito mais se for enfermidade espiritual, ó Deus. Eu peço a tua condução, peço a tua bênção, peço por esses processos judiciais. Deus, faz justiça para o teu povo, para aqueles que clamam por ti. Eu te peço por conversão, ó Deus, em nossos lares. Abençoe as nossas famílias, converta os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. Converta os corações de nós todos ao Senhor. Aquelas irmãs que têm cônjuges descrentes, ou os irmãos, ou filhos, colocamos no teu altar, ó Deus, filhos que estão desviados da igreja, quem sabe outrora já foram bênçãos em tua casa, mas hoje estão distantes. Deus, em nome de Jesus, eu ministro agora a tua bênção, conclamo ao Senhor, peço a intervenção do teu Espírito, peço a visitação do Senhor, a fim de que essas pessoas sejam visitadas, que elas tenham a sua vida mudadas, alteradas pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu clamo a ti pelos casamentos, eu clamo pelos filhos, pelas filhas, eu clamo, ó Deus, por porta de empregos, aquelas pessoas que estão desempregadas. Senhor, abre, ó Deus, uma oportunidade, em nome de Jesus. Abençoe as pessoas que estão tristes, quem sabe passando por crises existenciais. Deus, faz essas pessoas saber agora que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu peço, ó Deus, ao Senhor que anime esses corações, reordene esses corações em tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela minha vida, coloco a minha vida no altar do Senhor, como também a vida de Jonatas aqui, ó Deus, abençoe ele também, derramando a tua graça, a tua bênção, tudo isso para a glória do teu nome. Eu peço pela igreja, aviva a tua igreja, desperta a tua noiva, em nome de Jesus, ó Deus, nos livre do pecado da negligência, mas que sejamos um povo operoso, diligente, forte, para a glória do teu nome. Eu clamo a ti nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, a gente vai cantar agora mais um louvor ao nosso Deus, mais um cântico de adoração, e depois voltamos para o encerramento. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer
não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. É isso, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, louvo ao Senhor por essa oportunidade e oro para que Deus abençoe o teu coração, continue firme, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é vão. Deus te abençoe e um restante de dia abençoado para a glória do nome de Jesus Cristo.